segue destacando o mercado de petróleo no mundo. E o nosso entrevistado é o especialista em energia, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, mais uma vez atendendo a Jovem Pan. Como vai, Pedro? Muito bom te rever por aqui. Bem-vindo, boa noite. Obrigado, Thiago. Boa noite. É um prazer falar sempre com vocês. Bom, é claro que a gente faz agora uma análise mais técnica do ponto de vista do petróleo, né? Sem entrar no mérito da forma como houve essa invasão, enfim, que não é o seu caso, não é sua área de especialidade. Mas eu pergunto para você o seguinte, em relação ao petróleo, hoje saiu inclusive uma informação que nos próximos dias o presidente americano vai se reunir com empresas do setor para ver o que é possível fazer. A partir desse momento, o que é o setor petrolífero da Venezuela, o maior do mundo, mas com pouca exploração. E a partir de agora, o que é possível mudar com uma espécie de gestão dos Estados Unidos, Pedro? Olha, Thiago, é importante a gente colocar, né, que essa retirada do Maduro do poder, né, do ponto de vista do petróleo, das empresas de petróleo, na verdade, no passado, né, o governo venezuelano, na época o presidente Hugo Chávez, ele expropriou, né, ativos e investimentos de empresas americanas, as maiores delas, a ExxonMobil e a Chevron, né, sendo inclusive a ExxonMobil ainda move uma ação contra o governo venezuelano, a Chevron aceitou determinado modelo imposto pela PDVSA e continuou operando no país, mas o fato é que o governo venezuelano tomou esses ativos e investimentos que essas empresas tinham lá na Venezuela. Então o presidente Trump agora, o argumento não é que ele está entrando no país para tomar os campos de petróleo, mas sim para voltar com esses ativos, com esses investimentos que as empresas americanas já fizeram, né, há muitos anos. O fato é que quando essas empresas saíram, o governo venezuelano assumiu esses ativos, a Venezuela saiu de um grande produtor de petróleo, um protagonista da produção de petróleo global, para um mero coadjuvante. Hoje, a Venezuela, segundo estimativas, que os números não são confiáveis, produz algo em torno de 500 a 700, alguns falam até 1 milhão de barris de petróleo por dia. Esse número chegou a 4 milhões. Portanto, hoje, o impacto da guerra ou o impacto dessa retirada do Maduro do poder, ela é muito pequena para o mercado de petróleo, dado que a produção venezuelana não representa hoje quase nada. Porém, como você colocou, se essas empresas, as empresas americanas e outras empresas, voltarem a explorar petróleo na Venezuela, as barreiras comerciais, os embargos, a questão política for resolvida, que são desafios, vamos combinar, não é de hoje para amanhã. Sim, a Venezuela tem condição de se tornar novamente um grande protagonista na produção de petróleo no mundo, incrementando ainda mais a oferta de petróleo, que hoje vem numa curva de alta. Ou seja, quando a gente tem oferta alta de petróleo e demanda baixa, significa preço para baixo. Então, no médio prazo, médio e longo prazo, se esses desafios forem vencidos, se as empresas lá americanas voltarem a retomarem seus ativos, outras companhias de petróleo entrarem no país e a Venezuela chegar a produzir o que ela produziu antes, a gente pode ver preços de petróleo ainda mais baixos no médio e longo prazo. Denise Campos de Toledo. Pedro, boa noite. Eu queria saber como é que você acha que vai ficar a configuração geopolítica nessa questão do petróleo, porque a Venezuela tem as maiores reservas do mundo, então ela tem muito potencial de exploração. Com a coordenação de Trump, ele vai querer tirar o máximo possível disso, porque há uma preocupação dele, inclusive com a produção nos Estados Unidos, ele deixou isso muito claro desde que tomou posse. Agora, a Venezuela exportava para a China, tinha relações comerciais também com a Rússia. Como é que fica essa relação entre as potências e a OPEP nesse sentido? Porque a OPEP vem mantendo a oferta, apesar dessa perspectiva de uma demanda mais fraca. Então, como é que fica a questão de preços, de retorno financeiro, incluindo aí também os reflexos para o Brasil? Porque hoje as empresas daqui do Brasil tiveram queda das ações, enquanto no exterior as empresas do mesmo setor subiram. Denise, ótima pergunta, Eu acredito que o presidente Trump, apesar de ser um fato, que eu acredito que as acusações contra o presidente venezuelano não sejam falsas ou não sejam verdadeiras, com relação ao narcotráfico, o que foi o motivo da invasão e da retirada do Nicolás Maduro da Venezuela, além do fato da expropriação dos ativos das empresas americanas terem acontecido no passado, eu acho que isso aí se enquadra do ponto de vista geopolítico da energia, num personagem, um cenário perfeito para, exatamente como você colocou, o presidente americano tirar protagonismo da China, aqui no continente americano e principalmente nas mãos da China, essa grande reserva de petróleo que é a Venezuela.
A China hoje é a maior credora, né, do governo venezuelano, e a garantia desse crédito, desses empréstimos chineses, vem do petróleo. Então, se você pensar de trás para frente, né, a invasão, né, a retirada do Nicolás Maduro pelo Trump nada mais é do que o Trump dizendo para a China que não, esse petróleo, na verdade, essas reservas são dele, empresas americanas, dado que elas foram expropriadas no passado. Com relação ao OPEP, é o que você colocou, hoje o problema é um declínio, né, uma diminuição da demanda. Então, por mais que a OPEP tente cortar a produção, que ela não vem fazendo, vou chegar aqui na última fase da sua pergunta, a demanda por petróleo diminuiu muito. Para você ter uma ideia, apesar do mundo estar sedento por energia, hoje o mundo está sedento por elétrons e não por petróleo. O petróleo que chegou a representar, há 30 anos atrás, 25% da produção de energia elétrica no mundo, hoje representa somente 2%. Né? Data center, inteligência artificial demandam energia e não necessariamente petróleo. Né? E, portanto, esse corte de oferta ou a mexer na oferta não vem ajudando a segurar o preço. Por outro lado, a OPEP também tem o interesse de continuar com a oferta mais alta para inviabilizar, de certa forma, a produção americana de shale. A produção americana ela tem um custo de extração maior do que a extração de petróleo nos campos da Arábia Saudita ou de outros produtores da OPEP. Então existe aí uma guerra entre produtores para tentar inviabilizar reservas, né, de um país ou de outro país. Para o Brasil, Denise, eu acho que no curto prazo, né, a gente vai ter, como eu coloquei, em razão desse preço de petróleo não ser mexido pela produção venezuelana ser baixa, eu acho que a gente vai ver pouco movimento. Agora, 2 pontos, né? Se a produção de petróleo venezuelana conseguir ser aumentada no médio e longo prazo, né, a gente vai ver sim petróleo mais baixo, significa menos receita para o Estado brasileiro, né, que recebe royalties e participações especiais. Significa menos receita para a Petrobras, que é uma empresa produtora de petróleo que ganha mais dinheiro quando o petróleo está mais alto. Significa um competidor para o Brasil. Né? A gente está agora, depois de 13 anos, finalmente conseguimos aí fazer o primeiro furo na margem equatorial, e esses investimentos que poderiam vir para o Brasil agora tem um grande concorrente, que é a Venezuela, que também pode atrair parte desses investimentos. E, por fim, né, eu diria que o balanço da Petrobras pode ser um dos afetados também. A Petrobras tem um balanço hoje muito alavancado, com o preço de petróleo em torno de $75. Se esse preço cai, significa que a empresa vai ter que ter mais disciplina de capital, investir com racionalidade mais econômica e menos política. Então vamos ver como é que vai ficar nesse cenário, né, se esses desafios aí que o presidente Trump tem e os venezuelanos também seguirem para frente. Para a gente fechar, nosso tempo hoje é mais curto. A última pergunta, Dora Kramer para o Pedro Rodrigues. Dora. Boa noite, Pedro. Tá tudo muito bem, tá ótimo, a China, não sei quem e tal. Agora, na prática, o país que nós estamos tratando de um país cujo governo ainda é formalmente chavismo, ainda é chavista, o regime está lá, incrustado. O país está todo desmilinguido do ponto de vista econômico. Imagino que a indústria petrolífera também esteja sucateada. Como é, na prática, o que o Trump tem que fazer para poder explorar realmente esse petróleo? Porque não é assim, como você disse, não é do dia para a noite. Tem que botar, imagino, que uma dinheirama e arrumar a situação institucional, porque ele não vai poder chegar, como ele diz que está governando a Venezuela, na prática não é assim. Não vai poder chegar, se instalar e dar as ordens. Como é que se dá isso na prática? Exatamente, né, Dora? O presidente Trump, diferente do ditador, né, ele não tem uma empresa de petróleo dos Estados Unidos. Né, então ele tem que criar as condições institucionais, políticas necessárias para que essas empresas tenham segurança de realizar esses investimentos em outros países, no caso da Venezuela. Né, como você colocou, hoje não se sabe ao certo quais são as situações desses campos de petróleo, que tipo de investimento eles precisam, quanto de investimento eles precisam, qual é a taxa de recuperação e a velocidade de recuperação desses campos, qual é o custo de extração, ou seja, uma série de perguntas técnicas que precisam ser respondidas. Né? Nesse caso, talvez a empresa que mais tem essas respostas é a Chevron, porque como eu coloquei, a Chevron, quando ela teve seus ativos expropriados lá no passado, ela aceitou o modelo de produção de petróleo imposto pela PDVSA e ela continuou operando no país por algum tempo.
Então talvez ela tenha condições e conheça melhor esses campos. Daí, até respondendo uma pergunta da Denise anterior, que as ações da Chevron subiram hoje, né? Porque a Chevron tem condições talvez de entender melhor esses custos. Mas como você colocou, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bem difícil e depende sim dessas condições institucionais. Se o presidente Trump vai fazer isso, né, impondo um regime ou negociando com o regime que lá está, ou negociando agora com a nova presidente, né, tentando fazer ali uma relação de amizade maior do que existia com o presidente Nicolás Maduro, independente de ser chavista ou não. Eu acho que a visão dele, né, e das empresas americanas é que esse governo atenda aos interesses, né, de mercado, aos interesses institucionais que as empresas necessitam. Dora, a empresa de petróleo está geralmente habituada a atuar, trabalhar e produzir petróleo em lugares onde a política realmente estão complicadas, né? Países que têm situações políticas muito delicadas. Já visto que ali aquela antiga, né, o Império Otomano, né, o Iraque, Irã, Arábia Saudita, né, tem sempre ali determinados conflitos ao redor dessa região ao longo da história, e as empresas de petróleo continuaram operando nesses lugares ao longo de toda essa história. Então me parece que não vai ser diferente na Venezuela. Agora, o presidente Trump precisa garantir, né, e o governo venezuelano agora, essa segurança mínima e previsibilidade institucional para que as empresas americanas e outras empresas realizem investimentos por lá. Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, especialista em petróleo e energia, como sempre, uma honra te receber aqui. Boa semana e bom ano, né? Um abraço. Obrigado, bom ano para vocês também. Obrigado pela entrevista.